Bom dia, turma. Beleza? Nós vamos dar início à nossa aula 4.2. Nós vamos falar sobre os bens, certinho? Galera, nós temos os bens e nós vamos utilizar a visão, o sentido patrimonial da expressão bens, que é o sentido necessário para que a gente entenda direito de empresa, certo? Os bens podem ser corpóreos ou incorpóreos e eles integram o patrimônio da pessoa. O que eu tenho por patrimônio, por bens corpóreos? São os bens físicos, os bens palpáveis. Em uma empresa são os imóveis, são os veículos, as cadeiras. E o que são os bens incorpóreos dessas empresas? A marca, o patrimônio de RH, os recursos humanos dessa empresa, certo? A propriedade intelectual dessa empresa não são coisas palpáveis, certo? Integram o patrimônio da pessoa. Essa pessoa pode ser tanto pessoa natural quanto pessoa jurídica em empresa. Qual seria um exemplo de bens corpóreos para pessoa física? Seu carro, sua casa, que seria um bem incorpóreo para pessoa física. É o talento, às vezes a notoriedade que essa pessoa tem. Por exemplo, os jogadores de futebol, eles têm uma certa notoriedade, eles têm bens incorpóreos que podem ser negociados e vendidos em direito de imagem, por exemplo, certo? Esses bens constituem o patrimônio tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física. Os bens eles podem ser de três tipos. Podem ser bens considerados em si mesmos, são bens reciprocamente considerados e bens públicos. Eu vou tentar explicá-los de agora em diante. Os bens considerados em si mesmos são esses bens que nós mais fácil de serem conhecidos. Nós temos os bens imóveis, que são as residências, que são as casas, os apartamentos, as fazendas. Nós temos os bens imóveis, e eu cito como exemplo os veículos, as motos, bicicletas, celulares e tudo mais. Os bens fungíveis e infungíveis, e eu vou explicar para vocês o que é isso. Um bem fungível, ele é um bem que pode ser trocado, pode ser substituído por outro de natureza igual. Por exemplo, eu pego R$50 emprestado e vocês podem me devolver R$50 com depósito bancário, por exemplo. Ele é fungível, ele pode ser trocado, substituído na mesma medida. Os bens infungíveis, eles são bens que não podem ser substituídos. Por exemplo, eu tenho uma caneta de estimação e vocês pegam essa caneta emprestada e não devolvem. Não basta vocês me comprarem uma caneta nova, não vai substituir na minha vida o efeito patrimonial que aquela caneta tinha. Eu vou explicar isso mais com o decorrer do tempo. Nós temos os bens divisíveis e os bens indivisíveis. Por exemplo, eu posso dividir os hectares de uma fazenda, eu posso dividir um pedaço de pizza, mas eu não posso dividir, por exemplo, um gado, eu não posso dividir um cachorro, eu não posso dividir um iPhone, um telefone, um smartphone, que seja. Nós temos os bens que são singulares e os bens que são coletivos. Exemplos de bens singulares nós temos, por exemplo, determinado quadro de determinado pintor famoso. Não existem outros da mesma espécie, do mesmo tipo. E os bens coletivos, por exemplo, eu tenho vários pés de café, eu tenho várias cabeças de gado. Então esses bens são, como no português mesmo, são coletivos, certo? Dos bens imóveis, o Código Civil, no artigo 79, explica quais são os bens imóveis. É o solo e tudo que nele se incorporar, natural ou artificialmente. Então eu tenho a plantação de café, ele é um bem imóvel. O café é um bem imóvel, mas a plantação de café é um bem imóvel,
As árvores são bens imóveis, eles são naturais. Artificialmente nós temos as casas, os apartamentos, são bens imóveis que foram aficionados, incorporados no solo de maneira artificialmente. No artigo 80, nós temos as considerações de imóveis para efeitos legais. O que eles consideram como imóveis, como efeitos legais? A sucessão aberta, o direito de herança. A partir do momento que a pessoa venha a falecer, nós temos a possibilidade de abrir essa herança e essa sucessão aberta, esse direito de herança, ele é considerado um bem imóvel em sentido de direito, certo? Não perdem as características de imóveis as edificações que se separam do solo, mas conservam a sua característica. Vamos supor, um imóvel que é retirado, aqui no Brasil não tem isso, mas nos Estados Unidos, em alguns filmes a gente chega a ver, algumas residências que eles tiram de determinado local, transportam e afixam em outro local. Não perde essa característica de imóvel. Outra coisa que não perde essa característica de imóvel são os materiais que foram separados provisoriamente em determinado prédio e depois eles voltam a serem reapregados a esse imóvel. Por exemplo, eu tenho um portão e eu tiro o portão dessa residência para fazer determinada manutenção. Fico 2, 3 dias sem esse portão, depois, posteriormente, o portão volta e ele passa a ser um bem imóvel. Nós temos os bens móveis, que são os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou destinação. São os bens que a gente pode tirar de um lugar para o outro e não está ficcionado no solo. Quais são esses exemplos? São os carros, nós temos os veículos, nós temos as mesas, as cadeiras, os eletrodomésticos, são todos bens móveis, nós temos os celulares e tudo mais. O que nós entendemos, o que nós consideramos para efeitos legais como bens móveis? Nós entendemos como bens móveis também as energias que têm valor econômico. Então, por exemplo, a energia elétrica é considerado um valor, a energia elétrica é considerada um bem móvel. Os direitos reais sobre os objetos móveis e os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, enquanto esses materiais não são colocados no imóvel, ele é considerado bem imóvel. Depois que eles são retirados do imóvel, eles também são considerados bem imóveis. Então eu vou fazer uma explicação para vocês. Lembra o portão que eu expliquei? O portão da casa? A hora que esse portão sai da siderurgia, do serralheiro, a hora que o portão sai do serralheiro até chegar na casa, ele é um bem móvel. A hora que ele parte, ele foi colocado, foi aficionado no imóvel, ele passa a ser um bem imóvel. Quando esse portão é necessário a sua retirada para fazer manutenção e depois ele volta para o imóvel, para a residência, para a casa, ele continua sendo um bem imóvel. Depois, quando a casa é demolida e esse portão ele vai para um outro local, ele passa a ser novamente bem imóvel. Então, essas características de bem imóvel e bem imóvel, ela pode ser maleável dependendo da situação, certo? Turma, eu tenho aqui alguns exemplos de bens imóveis. Nós temos uma casa aí simples. De bens móveis, nós temos um carro também simples, que eu sei que vocês não gostariam. Como bens móveis, eu coloquei aqui uma casa, um trailer. Né? Apesar de eu ter citado para vocês o exemplo da casa, que ela é ficcionada num local e depois tirado para outro, ela permanece a característica de imóvel, não é o que acontece com os trailers. Os trailers, eles são sempre móveis, porque eles não se aficionam com ânimo definitivo em determinado local, em determinada terra. A característica do trailer é essa mobilidade. Por isso os trailers são
bens móveis. Exemplo de bem imóvel, essa pequenina fazenda aqui. E aí surge a pergunta, o gado dessa fazenda, ele é o quê? Assim como os cachorros, nós chamamos, o Código Civil e o direito chama de semoventes, certo? Os bens, aqui tem uma explicação sobre bens fungíveis que eu dei para vocês, são está previsto no artigo 85 do Código Civil, são fungíveis os móveis que podem substituir por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Exemplo, o dinheiro, exemplo, a caneta Bic. Vocês pegam a caneta Bic emprestado com um colega e depois esse colega devolve a mesma caneta, ou se essa caneta se deteriorar, ele pode comprar uma outra caneta facilmente em uma papelaria e você não vai ter problema com isso. Nós temos os bens infungíveis, que são os bens móveis que não podem ser substituídos da mesma espécie por objetos da mesma espécie, qualidade e quantidade. Por exemplo, o quadro famoso de determinado artista, se esse quadro se deteriorar por algum motivo, dificilmente nós vamos conseguir substituí-lo pelo mesmo, com o mesmo valor. Uma caneta de estimação, uma caneta de pena, por exemplo, que assinou algo relevante, ela tem uma importância que agrega valor a ela. Portanto, bens infungíveis. Qual que é a diferença? Por que eu preciso saber o que é bem fungível e bem infungível? Vamos supor que esse bem seja deteriorado, eu preciso saber se vai ter valor sentimental embutido dentro desse bem para termos de reparação. Então, vocês concordam comigo? Se eu estrago determinada caneta que eu peguei emprestado e vou devolver essa caneta, se essa caneta não tem valor sentimental ou econômico nenhum, ela trata-se de um bem fungível. Se essa caneta tem bem sentimental ou valor econômico agregado, ela é um bem infungível. Certo? Os bens reciprocamente considerados. O bem é aquele que a gente fala entre bem principal e bem acessório. Um exemplo de bem principal, nós temos os veículos, como acessório o som do veículo. Não é pela falta do som que o veículo deixa de funcionar, deixa de ser um veículo, deixa de cumprir a sua função. Em um determinado apartamento, o elevador desse apartamento é um acessório. E aí não é pelo fato de não ter o elevador que deixa de ser considerado um apartamento. Consegue entender? Esses bens acessórios, eles podem ser produtos, podem ser pertenças, podem ser frutos e podem ser benfeitorias. Eu vou citar aqui que são frutos. Por exemplo, em uma plantação de café, nós temos essa plantação de café, os seus frutos, o café que é colhido e posteriormente comercializado, ele é um acessório do bem imóvel plantação de café. E as benfeitorias, nós temos 3 tipos. Nós temos as necessárias, as benfeitorias necessárias, as benfeitorias úteis e as benfeitorias voluptuárias. Como benfeitoria necessária, é aquela benfeitoria que você faz para manter o valor do bem. Um exemplo é a pintura que você dá no seu imóvel para que ele não se deteriore. Um exemplo de benfeitoria útil são, por exemplo, os elevadores nos apartamentos. Além de agregar valor, melhora a utilidade desse bem imóvel. Um exemplo de benfeitoria voluptuária é uma benfeitoria que remete mais luxo a determinado bem. Por exemplo, uma piscina de banhada a ouro, não precisa de ser uma piscina banhada a ouro. Uma piscina normal pode ser interpretada como uma benfeitoria útil, mas uma piscina aquecida, com luzes, com LED e tudo mais, passa a ser uma benfeitoria voluptuária. Isso afeta principalmente em termos de contratos cíveis, de reparação. Nós, como
técnicos em administração, precisamos saber essas diferenças, certo? Nós temos os bens públicos. O que são bens públicos? Nós temos alguns tipos. Nós temos o bem público de uso comum, que nós temos as praias, as praças, que o público pode usar sem as ruas, sem que seja impedido de utilizar. Nós temos os bens públicos de uso especial, são os bens que são utilizados para desempenhar determinada função. Dentre, como exemplo, nós temos o nosso IF, e nós temos os bens dominicais. Dominicais, o que é isso? Ele está sobre o domínio do poder público, mas ele não exerce uso especial. Por exemplo, um imóvel que é bem público, que pode ser da União, dos estados ou dos municípios, mas não está tendo destinação especial. Vamos pôr um terreno na cidade de Patrocínio. Este terreno não foi construído nada, não foi construído um posto de saúde, não foi construído hospital, não foi construído creche, mas esse terreno é de domínio público, dominicais, é um bem dominical, um bem público dominical. Aqui eu explico alguns bens, quando eles são consumíveis, são os bens móveis, cuja sua importância ou destruição imediata ocorre pela sua utilização. Por exemplo, os alimentos, a energia elétrica. Quando que, por exemplo, o café ou a energia elétrica, eles são bens consumíveis. A função dele enquanto bem é ser consumido. Para que eu preciso de energia elétrica se eu não a utilizar? Certo? Tem a ver com a sua funcionalidade. Pessoal, muito obrigado. Essa foi a nossa aula 4.2, que nós falamos sobre bens. Abraço para vocês. Até mais.